Olá, graça e paz, comunidade bíblica Prisco, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo, né, a gente resolveu fazer um novo vídeo, né? Porque no primeiro vídeo a gente teve uma série de complicações, de imprevistos aqui que não estavam no nosso script, né? Mas é assim mesmo, né? Ao vivo é complicado. E agora a gente está gravando e a gente vai colocar no YouTube depois de gravar, né? Vamos colocar no Instagram, vamos colocar nas nossas redes sociais. Então eu peço que você ouça novamente, porque teve muita coisa que você não ouviu, porque não dava para ouvir, o vídeo ficou assim, completamente inaudível, né? E não visível, né? Em muitos momentos. Então assim, eu queria que você ouvisse e visse esse vídeo agora, por favor, até o final. Então, comunidade bíblica Prisco, eu tenho meu recado para vocês nesse dia, nesse tempo, né? Eu quero começar isso com Eclesiastes 9:2. Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme jurar. É isso que está escrito em Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. Então, nesse tempo em que a gente vê a situação se espalhando, essa situação de quarentena e essa enfermidade, essa doença se espalhando pela nossa nação, nós temos uma palavra de direção, assim como todas as outras igrejas também têm tido uma palavra de direção. Eu também tenho uma palavra de direção para a nossa comunidade, né? Porque tudo sucede a todo mundo da mesma forma e a gente tem que entender que esse é um tempo onde nós podemos estar sujeitos a estas coisas, né? Nós podemos estar sujeitos a acontecer algo conosco. Nós não estamos alienados ao mundo, nós estamos alienados ao nosso país, nós estamos alienados ao que está acontecendo. Nós estamos sujeitos a acontecer, que as coisas aconteçam conosco também, porque a Bíblia declara. A Bíblia diz que tudo acontece igualmente a todos, tanto aos bons como aos maus. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus em Êxodo 15, ela diz assim que Deus é o Senhor que te sara. Quando Deus em Êxodo 15, ele fala isso no versículo 26, ele revela isso ao povo de Israel, numa circunstância onde as águas amargas de Mara são purificadas ou são transformadas em águas doces e potável para beber. Deus ele traz uma verdade ali, ele chega e fala assim para o povo: olha, se vocês derem ouvidos à minha voz, se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês estiverem atentos a tudo que eu estou dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Então eu acredito, irmãos, que apesar de tudo suceder a todos igualmente, ainda assim, a verdade de Deus, isso não anula a verdade de Deus, que Deus é um Deus que nos sara. Deus é um Deus, sabe, que está nos guardando, que Deus vai nos proteger de toda enfermidade, de toda praga. Nesse versículo, Deus ele chega e fala assim: olha, eu vou proteger vocês de toda a enfermidade que foi lançada sobre os egípcios. E isso eu posso entender para a minha vida e para os dias de hoje, para a minha casa, que se eu estiver ouvindo a voz do Pai, se eu estiver ouvindo a voz de Deus, sabe, Deus vai guardar minha casa, vai guardar minha vida. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua vida. Eu acredito nisso também. Por quê? Porque as verdades de Deus, elas estão todas abraçadas e alinhadas umas com as outras. Nós não estamos pegando uma verdade ali e nos apoiamos nela sem esquecer da outra. Não, nós estamos apoiados em toda a verdade das Escrituras, irmãos. Podemos sim ser atingidos por alguma enfermidade, mas cremos que mesmo que atingidos por alguma enfermidade, Deus é o Senhor que pode nos sarar e também é o Senhor que pode nos proteger de até não acontecer nada de mal conosco, porque a Bíblia declara que nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma te atingirá. Então eu creio que essas verdades estão todas, irmãos, todas aliançadas, todas, sabe, juntas umas com as outras. Sabe, mas é um tempo onde a gente tem que entender que Deus, apesar de todas as coisas, independente de qualquer coisa, se vier o mal ou o bem, se acontecer, se não acontecer, irmãos, a coisa mais importante que eu acredito ser fundamental para nós como igreja é crer, irmãos, acreditar e crer de todo o nosso coração que Deus está reinando, que Deus está no trono. Esses dias eu estava meditando sobre
Daniel, quando Nabucodonosor ele foi acometido daquela enfermidade, daquele problema, e ele passou e no momento que ele retorna daquele tempo, no momento que ele retorna daquele lugar onde ele foi isolado, né, viver como os animais no campo ali, perdeu a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade mental de se interagir com outras pessoas. Naquele tempo, quando ele retoma isso, quando a sua razão volta, quando as coisas acontecem de novo e Deus devolve a razão para ele e devolve o trono para ele, tem uma coisa que ele fala que é tremenda. Ele fala assim: agora eu sei que o reino dos céus domina sobre o reino dos homens. Irmãos, acredite numa coisa: o reino dos céus domina sobre o reino dos homens. Isso é uma verdade absoluta. O reino dos céus domina sobre o reino dos homens. E isso a gente tem clareza, e isso a gente sabe tá muito fixo no nosso coração, na história, em toda a história, em todo momento. O reino dos céus governa, ele reina sobre o reino dos homens. Sabe, quando Isaías entra no templo, no capítulo 6 de Isaías, quando ele entra no templo, ele vê algo que ele nunca tinha visto até aquele momento. Ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e a Bíblia diz assim que ele vê Deus reinando. Deus reina no momento de morte, no momento, sabe, que o rei Uzias morreu, no momento de morte, sabe, ele olha, ele enxerga Deus reinando. É assim que nós temos que enxergar. Independente de qualquer coisa, querido, de qualquer coisa, nós temos que enxergar que Deus está reinando. Os nossos olhos estão em Deus, os nossos olhos estão fixos no Senhor. Ele está reinando acima de qualquer coisa, ele está reinando. O reino das trevas, irmãos, não pode abalar o reino de Deus. O mundo não pode abalar. Irmãos, o mundo, o inferno, não tem a mínima possibilidade de relar, de triscar no trono de Deus, de causar algum dano no reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, domina sobre o reino dos homens, sobre o reino das trevas, sobre todo o universo. O reino de Deus governa sobre tudo. Então a gente tem isso tem essa clareza no nosso entendimento, tem essa clareza no nosso coração de entender que Deus está no trono e Ele governa sobre todas as coisas. E a gente tem que estar com isso muito fixo. Só que existe, para cada época, para cada momento da nação, para cada momento da história, irmãos, nós precisamos discernir como nós vamos nos mover. Eu acho engraçado que quando Davi, ele chama os seus valentes, né, e ele vai chamando as tribos, na verdade, né, chamando as tribos para participar do seu reino, para participar do seu governo, né. Existe um texto em 1 Crônicas 12, 32, que ele chama a tribo de Issacar. E ele chama 200 chefes da tribo de Issacar. Da outra tribo ele chama 10 mil, da outra 20 mil, da outra 40 mil, sei lá, uma multidão. Mas da tribo de Issacar, a Bíblia diz assim, que Davi chamou da tribo de Issacar 200 chefes. 200 chefes que sabiam, que conheciam, que discerniam o tempo e a época, para saber tudo que Israel deveria fazer e agir. Como Israel deveria fazer, como Israel deveria agir. Eu acredito, irmãos, que esse é um tempo onde Deus tem levantado Issacar. Sabe, pessoas que vão entender o tempo e a época que nós estamos vivendo para trazer direção para a gente, trazer direção para a igreja. Nós precisamos de um coração que vai discernir o nosso tempo, discernir a nossa época, para saber como que a igreja tem que agir, para saber como que o povo vai se movimentar. Então é um tempo em que Deus está movimentando a igreja, sabe, de formas diferentes. E a gente precisa entender esse tempo. Apesar de todas as circunstâncias, Deus não parou de falar, Deus não parou de reinar, Deus não parou, sabe, de direcionar a sua igreja, direcionar, sabe, o corpo de Cristo. Ele continua. Então esse é um tempo que a gente está entendendo nessa época que tem algumas coisas que Deus está se movendo de outra maneira. E esse tempo nós estamos entendendo que é um tempo de a gente ouvir Deus dentro das nossas casas. E assim como foi solicitado pelos governos, pelo governo da nossa nação, pelos governantes da nossa nação, pelos órgãos públicos, órgãos de saúde, e todas as comunidades, igrejas e lugares que que se reúnem em quantidade de pessoas, né?
eles têm orientado que isso seja feito, sabe? Que isso não seja feito, na verdade, né? Que cada um se reúne na sua casa, cada um, sabe, pare um tempo isso. Então, nós também estamos debaixo, sabe, dessa mesma direção. Nós queremos cooperar com o nosso governo, queremos cooperar com o que está acontecendo no sentido de evitar, né, uma proliferação aí dessa enfermidade, de evitar que mais pessoas sejam contaminadas, contagiadas, né, com essa enfermidade. Nós queremos cooperar com isso, queridos. Então o que nós vamos fazer nesse tempo? A partir desse domingo agora, né, nós não vamos ter a nossa reunião aberta, né? A nossa reunião vai ser transmitida online. Eu e meus filhos, a família pastoral aqui, meus filhos, Mateus, Davi, a Isabela, a pastora, nós vamos vir aqui para a igreja, né? Nós vamos estar reunidos aqui, eu vou ministrar o louvor, Mateus vai ajudar a ministrar o louvor, nós vamos adorar ao Senhor, irmãos, igualzinho a gente faz no domingo, só que com as portas fechadas e sem ninguém aqui. E eu queria que você participasse desse culto ao Senhor, participasse desse culto a Deus. O Eduardo vai estar comigo aqui fazendo a parte da transmissão, transmitindo o culto ao vivo, fazendo essa parte da mídia, né, da transmissão ao vivo e ajudando a gente em tudo isso, né, da mesma forma que ele está aqui comigo agora, né, me ajudando com essas coisas. Nós vamos transmitir o culto ao vivo. Você vai poder conectar pelo YouTube no nosso canal, né, se inscreva lá, se não está inscrito, se inscreve, né, e você vai ver e ouvir e participar desse culto ao vivo. A gente vai ter adoração, a gente vai ter palavra. Eu quero pedir para você participar disso, porque é um tempo, irmãos, de nós estarmos conectados no nosso coração, na nossa mente, tudo que nós somos, conectados no Espírito. É um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu acredito que esse da mesma forma que a Bíblia diz assim, que é um tempo de abraçar, um tempo de deixar de abraçar, um tempo de ajuntar, um tempo de espalhar, de deixar de se ajuntar, né? Eu acredito que esse é um tempo onde Deus está falando, olha, agora não é um tempo de vocês se ajuntarem, agora é um tempo, sabe, de vocês se reunirem, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, e vocês adorarem ao Senhor ali naquele lugar, naquele ambiente, levantar um trono para Deus. Porque, irmãos, culto não é aquilo que a gente faz na igreja, culto é aquilo que a gente faz dentro da nossa casa. Porque o culto a Deus, irmãos, dentro da igreja ou dentro do templo, né, da estrutura do templo, é fruto, irmãos, daquilo que a gente vive dentro da nossa casa, né? Então a gente está voltando aqui, de certa forma, à igreja primitiva, né? Onde, apesar de eles se reunirem no templo, mas no tempo de perseguição, onde que a igreja se reunia? Dentro das casas, irmãos. Até o momento que a igreja estava livre, podendo adorar, louvar e se reunir, ela ia para o templo. Mas houve o tempo de perseguição em que a igreja não reunia mais no templo. A igreja se reunia nas casas. Então hoje, irmãos, nesse tempo de quarentena, nós vamos voltar para esse momento. Para esse momento de que a gente vai estar reunidos como igreja na nossa casa, com nossa esposa, com nossos filhos, com o esposo, sabe? Vai estar reunido ali, você e Deus, sabe? Conectados no Espírito, distantes do fisicamente uns dos outros, mas muito próximos do nosso coração, conectados, irmãos, pelo nosso coração e pelo Espírito de Deus, em uma só voz, em uma só louvor. A gente vai adorar o Senhor do nosso jeito, sabe, vai cantar, vai adorar, a gente vai pregar, e vocês dentro da sua casa, sabe, vocês ouçam isso, vocês participem disso, vocês adorem ao Senhor, sabe, façam como se fosse num culto de domingo mesmo, sabe, você toma banho, prepara todo mundo, senta na sala, conecta o notebook, conecta no canal do YouTube, liga o cabo HDMI no seu notebook, sabe, ou assista no celular, não sei, mas de preferência, sabe, fica o mais livre possível, sabe, para você poder adorar, você cantar ao Senhor, para você adorar ao Senhor, para você orar, para você profetizar, para você declarar aquilo que Deus é, sabe, nesse tempo mais que nunca a igreja precisa estar reunida para fazer declarações proféticas, para fazer declarações de quem Ele é, do poder, da unção, da graça dEle, do amor dEle, sabe, e se resguardar.
sabe, se proteger e cooperar, sabe, com a nossa nação, cooperar com aquilo que os nossos governantes têm solicitado pra gente. Então a gente vai fazer isso, querido. Então no domingo não venha pra cá, domingo acesse o nosso canal no YouTube, acesse as nossas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, sabe? Vai estar conectado lá e você vai ouvir, você vai ver, sabe, o nosso culto sendo transmitido ao vivo, né? A gente vai fazer teste hoje aqui, né? Inclusive daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso, né? Fazer alguns testes ao vivo aqui. Então, querido, faça isso em nome de Jesus, participa conosco, não se preocupa, vai dar tudo certo. Irmãos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deus vai colocar as mãos dele e nesse tempo, irmãos, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. No final vai dar tudo certo. Você vai ver que a nação vai passar por isso, a igreja vai passar por isso, vai sair mais forte, vai sair mais, sabe, mais firme. Mas pastor, e se algum de nós ficar doente? Querido, se alguém ficar doente, a gente vai orar, a gente vai declarar a cura, a gente vai ungir com óleo, a gente vai visitar no hospital. Querido, a gente vai fazer o que precisa ser feito, o que a gente sempre fez. É declarar a cura de Deus e confessar a nossa esperança. Não é porque um ficou doente, o outro não ficou. A gente vai, se alguém ficar doente, nós vamos declarar até o final a cura do Senhor, o restabelecimento, a restauração. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que sara. Então a gente vai orar, vai fazer aquilo que a gente sempre fez. E a gente não vai deixar de declarar, a gente vai confessar até o final que Deus é o Deus que sara, que cura, que liberta, que restaura. É isso aí. Então não fica preocupado com nada, sabe? A gente vai estar dando as instruções na hora do culto. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Sabe? E se eu quiser ofertar? Querido, você já sabe como fazer. Entendeu? Você já sabe, você tem o número da conta, sabe como fazer, sabe? Você pode fazer isso, você tem seu celular, hoje qualquer um consegue fazer isso. Irmãos, nós continuamos com a nossa responsabilidade de adorar a Deus, de servir a Deus com alegria e cumprindo com todas as nossas responsabilidades. Não se preocupa com nada, apenas, querido, abra o seu coração e seja a igreja na tua casa, seja a igreja com a tua família, seja a igreja junto com os teus filhos e com a tua casa, em nome de Jesus. Eu acredito muito aquilo que o pastor Luiz Hermínio, nosso apóstolo, né, que também vai estar transmitindo os cultos ao vivo, né, que já está, na verdade, transmitindo os cultos ao vivo. Ele falou uma coisa muito legal, ele falou que é um tempo de a igreja comer o cordeiro junto, na sua casa, cada um na sua casa. Eu acredito nisso, querido. Acredito que é um tempo onde Deus separou para a gente comer o cordeiro junto. Da mesma forma que o povo se reuniu na época da Páscoa, sabe, para estar comendo o cordeiro junto. E ao comer o cordeiro junto, o anjo da morte passava por aquele lugar. E cada casa que estava com os seus umbrais da porta, com sangue do cordeiro, que foi imolado naquele ambiente, o sangue do cordeiro, marcando os umbrais das portas, os batentes da porta, o anjo da morte passava ali e não atingia aquele lugar. Irmãos, eu creio, se você estiver adorando ao Senhor, se você estiver servindo ao Senhor, eu creio que nós vamos passar por isso. E eu e você não vamos ser atingidos por nenhuma enfermidade. Eu creio, eu acredito nisso, eu vou confessar isso até o final. Eu creio que a forma de nos protegermos, a melhor forma de nós nos protegermos nesse tempo, sabe como é? É nós estarmos na nossa casa, adorando ao Senhor, comendo do cordeiro e nos selando a nossa casa, sabe, com o sangue do cordeiro. E quando essa enfermidade tentar nos atingir, irmãos, essa marca está sobre nós. Essa marca está sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. E nada de mal vai nos acontecer. Eu acredito nisso, eu creio nisso, sabe? Esteja atento, confessando a firme esperança naquilo que Deus tem para nós. Nós vamos seguindo até o final. Que Deus possa te abençoar. No domingo a gente se vê aqui nesse canal, né? A gente se vê e participa disso, prestigia isso. Essa é a igreja, a comunidade bíblica Prisca, é a sua igreja. É o local onde você se reúne. Querido, eu vou sentir muita saudade, sim, de cada um de vocês. Cada um de vocês eu vou sentir muita saudade de estar junto, de abraçar, de beijar. Vocês sabem como eu sou. Eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo. Então, assim, vai fazer falta mesmo.
Mas eu acredito que esse é o tempo do Senhor para as nossas vidas, esse é o tempo que Deus tem direcionado à igreja. Então, querido, esteja atento à voz do Pai, vamos estar juntos, reunidos, juntos e misturados, né, como o apóstolo Luiz Hermínio fala, e a gente vai seguindo nisso, crendo que o Senhor está reinando, irmãos. Os céus reinam, o reino de Deus governa sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, que o Pai abençoe tua casa, tua família, que o sangue do Cordeiro esteja blindando toda a tua vida, blindando a tua casa, teus filhos, teu casamento, e estejam atentos à voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.